Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Neuróbicos. Eu sou Liana Pinto Belo e hoje nós vamos falar sobre cor. A cor é linguagem. A cor é uma forma de comunicação. E eu vou falar sobre esse assunto, sobre esse tema muito importante, principalmente para quem trabalha com educação, com venda, marketing. Hoje é uma ciência muito estudada através do neuromarketing. Por quê? Porque a cor também atrai, ela vende algo, você é atraído por uma cor. Mas eu vou falar sobre tudo isso a partir de um estudo, de uma tese de doutorado de Luciano Guimarães, a qual ele publicou já em livro. O livro se chama A Cor como Informação, a construção biofísica, linguística e cultural da simbologia das cores. Ele traz dentro dessa obra estudos de física, química, fisiologia, neurociência. Então ele é bem completo porque ele abrange diferentes ciências para estudar o fenômeno da cor ao olhar humano, porque o olhar humano já vê de uma forma muito diferente da forma como é visto pelos outros animais. Nós temos características específicas porque temos 3 células que se encontram, que são os bastões, os bastonetes, as células cone, e eles têm características de ver as nuances de cor muito diferentes dos outros animais, como por exemplo o cachorro. O cachorro vê vários tons de cinza que nós não vemos, isso por um fator ambiental e filogenético, onde ele não tinha contato com luzes, artificiais que o homem produz hoje. Então ele tinha a capacidade de perceber melhor no escuro. Eles são animais que vêm de um movimento noturno, diferente do homem que sempre esteve alojado em cavernas e sempre à noite se abrigava para proteção, para sobrevivência. Mas então nós vamos falar um pouco sobre a cor, todo esse paradigma, tanto fisiológico como físico, neurocientífico, mas também no final as nossas neurodicas trarão as cores, como elas são vistas, aonde elas agem no cérebro humano, e farei aí um desafio com você, ok? Vamos então. Essa complexidade, do fenômeno cromático, ele deve ser elaborado no conjunto dos seus aspectos físicos, fisiológicos, psicológicos e culturais de maneira simultânea e não exclusiva. Isso vale dizer que um estudo sério em torno das relações cromáticas envolve todos esses aspectos em estado de interdisciplinaridade. Por essas e outras, não é tarefa fácil pesquisar temas no que se refere à cor. Desde o século I depois de Cristo, grandes pesquisadores de várias áreas produziram uma vasta bibliografia sobre o tema. Entretanto, o fenômeno da cor tem sido estudado isoladamente em cada disciplina, em cada área de conhecimento, sem se comprometer com a complexidade e complementariedade dos seus aspectos, dos seus diferentes aspectos. Encontramos contribuições para o entendimento do fenômeno cromático nos mais diversos lugares, desde compêndios de neurologia e ótica até revistas nas bancas de jornais, sem, no entanto, haver interação no estudo da percepção cromática. Todos os aspectos têm importância no estudo da cor, desde os aspectos neuroantropológicos aos puramente utilitários, e por isso devem ser considerados de maneira simultânea.
Então, nesse livro que eu citei, né, A Cor como Informação, do autor e pesquisador Luciano Guimarães, ele desvenda uma estrutura da cor além da classificação especializada e reducionista. Para conseguir este efeito, ele lança a mão da abordagem semiótica da cultura como instrumental teórico. O que é semiótica? É o estudo dos sentidos, o estudo do significado das coisas, valendo-se principalmente dos 3 tipos de código da comunicação eleitos pela semiologista ou semioticista pelo semioticista tcheco Ivan Bistrina. Primário ou hipolingual, secundário ou de linguagem e terciário cultural. Então, ele quer dizer que existem 3 tipos de código a qual a cor está sujeita, né? De código de comunicação. Um que é o não verbal, que é o primário, né? O secundário, que seria o da linguagem, e o terciário, que seria da cultura. Num texto claro e preciso, os conceitos utilizados são gradativamente descritos, caminhando para uma abordagem da simbologia das cores. Então, segundo esse nosso estudioso, o Luciano Guimarães, a simbologia é extraída das várias aplicações da cor nos diversos tipos de objetos, principalmente no tocante à cor como informação, isto é, quando ela é aplicada com determinada intenção. Então, estamos falando de intencionalidade. No caso da educação, deve haver uma intencionalidade pedagógica. No caso por exemplo, da venda, do marketing, uma intencionalidade comunicativa. Então, tudo isso provoca determinadas funções ligadas ao objeto. Então, o que sentido que eu quero dar para aquele objeto, o porquê daquela cor. Então, no livro é destinado tanto, esse livro, né, ele é destinado tanto aos designers quanto aos pedagogos, quanto aos arquitetos, que se utilizam profissionalmente da cor buscando soluções para seus problemas de harmonia cromática, quanto aos outros profissionais que consideram o fenômeno da cor como um microcosmos para seus estudos nas diferentes disciplinas. Então, em se tratando da educação, eu quero dizer que a cor para os pequenos, para as crianças, ele é uma forma não verbal de comunicarmos algo. Por exemplo, em psicomotricidade eu uso bastante a cor vermelha, que é um código internacional, não fui eu que criei. A cor vermelha significa o lado esquerdo do corpo, a mão esquerda, o pé esquerdo. Já o azul, ele representa o lado direito do corpo, o hemicorpo direito. Então, a mão azul, o pé azul. Quando eu faço circuitos ou então desenhos no chão de lateralidade para a criança trabalhar desafios de lateralidade, eu uso muito essas 2 cores para demarcar que um lado é esquerdo e o outro é direito. Isso ajuda muito, mas não é um código que eu criei. Eu uso essas 2 cores porque elas são já pesquisadas, confirmadas através de estudos na França. Então, a psicomotricidade, ela tem o berço na França e eu uso esses códigos vindos de lá. Não quer dizer que você não possa usar 2 outros tipos de cores, né? Mas tem que ficar estabelecido com a criança o que representa cada uma daquelas 2 cores, né? E não podemos poluir um local, colorir um local. Eu falo muito em pedagogia sobre a questão de não usar uma cor para cada letra, né? Aqueles alfabetos coloridos, eles acabam por atrapalhar a criança. Por quê? Porque ela sempre vai definir a cor àquela letra. Então, se ela encontrar outras letras
Por exemplo, eu coloquei o rosa no A. Aí em outro local ela encontra o rosa no C, ela vai acabar fazendo confusão entre as letras. Isso é bem comum da gente perceber. Então, com o objetivo de entender a relação entre a utilização e a compreensão dos textos que são construídos a partir da cor como informação e seguindo a classificação dos códigos de Ivan Bistrina, que é o que ele usa, né, para fazer seus estudos na sua tese, o Guimarães considera os aspectos fisiológicos da visão cromática como códigos primários ou hipolinguais. Envolve desde o entendimento de como se dá a visão cromática no aparelho óptico humano até a sua conjunção com o cérebro que a interpreta. Este processo envolveria invariantes biofísicas por dependerem diretamente de heranças genéticas, né? Mas falando sobre essa questão da biofísica, a cor, ela é um fenômeno físico, ela tem ondas. Então, no livro vocês vão encontrar descrito quais são as cores de ondas curtas e quais são as cores de ondas longas, exemplificando o vermelho e o verde, eles são cores complementares uma à outra e elas são cores de ondas longas. Por isso, o semáforo, nós temos, por estar distante, a gente enxerga o vermelho e enxerga o verde quando está abrindo ou fechando, porque são cores longas. Então, o semáforo não foi construindo aleatoriamente com esse código de cores sendo vermelho e verde, porque o motorista precisa ver a uma distância X que a cor está definida como verde, ou seja, ele pode seguir, vermelha ele deve parar. E o amarelo, ele é uma cor de ondas curtas, como o azul, que é complementar ao amarelo. Então, o amarelo, que é a atenção no semáforo, ele só é visualizado melhor quando está já próximo de nós. Por isso, ele fica configurado como atenção. Isso aqui principalmente aqui no Ocidente, né? Nós que moramos na América Latina temos esse código de cores para representar no semáforo a permissão de seguir, parar e atenção, alerta. Bom, já como códigos secundários ou de linguagem, estão os aspectos da percepção cromática que não são herdados, ou seja, são produzidos e aprendidos dentro de uma cultura, né? Eles regulam os códigos primários para surgir o que se conhece como linguagem das cores, são os parâmetros que definem a cor em relação a outras características do objeto, como a massa, a textura, a forma ou o cheiro. A dimensão simbólica das cores é classificada como código terciário, onde a cor assume seu papel de informação cultural. Mas voltando ainda à secundária, onde eu falei dos parâmetros de característica do objeto, fechem os olhos e sintam o cheiro da maçã vir ao encontro de você, né? Sinta a sua memória de longo prazo trazendo o cheiro da maçã. Logo, logo você consegue enxergar a cor dessa maçã. Você enxerga que ela é vermelha. Ou se a maçã tem uma acidez, você vai identificar que ela é verde. A mesma coisa é a banana. Lembre do gosto da banana, você já vai conseguir visualizar o amarelo da banana. Então, na natureza, nós identificamos cores através dessa linguagem, né, do objeto, que é uma característica secundária. Voltando então agora ao que eu estava falando sobre o código terciário, que é cultural, esta terceira parte é fundamental no estudo da complexidade da percepção cromática, pois quando assumimos a cor como um código de
cultura, né, um código cultural, carregamos com ela todos os aspectos que envolvem o processo de comunicação humana. Antes de se valer da semiótica da cultura, ou seja, do significado das coisas na cultura, sabemos intuitivamente que cada cor tem sua história, marcada por hábitos e significados, e é isto que a torna passível de classificação. Pode-se tomar as cores como instrumentos ativos de uma determinada cultura e, no caso da cultura ocidental, tem-se as cores atreladas aos significados, descrevendo suas respectivas histórias. A informação cor é fortemente regida por aspectos fisiológicos, psicológicos e culturais. Por exemplo, o ambiente familiar dos brasileiros é recheado de produtos industriais brancos, beges e cinza. Tons pastéis que funcionam mais como anteparos das cores fisiológicas do que propriamente cores físicas. Enquanto isso, no Japão, o micro-ondas é rosa-choque e o aspirador de pó verde-limão, cores que não só têm personalidade própria, como são irritantes aos brasileiros, ou seja, a gente não suporta esse tipo de cor assim, exuberante, aberrante, né, aos nossos olhos, por cultura. Já a natureza exuberante da Amazônia, por exemplo, influencia a necessidade de compensar as cores saturadas, colocando tons pastéis dentro dos ambientes particulares, enquanto o japonês tem seu país cercado de tons pastéis da areia, da medusa e do mar, fazendo-os compensar esses tons dentro dos seus ambientes com cores brilhantes e saturadas. Então é um contrassenso e contraponto, né? É sempre um contraste cultural. Ao imaginar que a cultura e o peso das tradições influenciam o modo como configuramos nossa percepção visual cromática, não é tão difícil. Esse livro que eu estou citando, A Cor como Informação, confirma e aborda essas relações considerando a cor como um dos elementos da sintaxe visual e, portanto, como um dos diversos códigos da comunicação humana. A enumeração e argumentação dos aspectos da cor se sucedem nos capítulos regidos pelo caminho natural e agradável da ordem das cores no espectro. Então, concluindo esse pensamento inicial, dentro desse livro, que quem tiver interesse de adquirir o PDF dele, eu tenho esse PDF e posso disponibilizar para você. É só você me chamar ou no direct do meu Instagram, né, Liana Pinto Tubelo, ou pode me chamar pelo meu e-mail lianatubelo@hotmail.com, que eu lhe envio o PDF desse livro, que é uma tese de doutorado e que explicita com muito mais profundidade cada área de estudo, área de conhecimento acerca da cor. Então, ainda dentro do livro, ele fala sobre o capítulo laranja, uma análise em torno dos caminhos possíveis da interação entre esses aspectos. Então, cada capítulo desse livro, ele traz uma cor e vai falando sobre as propriedades, não só da cor, mas as propriedades psicológicas que elas provocam. Por exemplo, laranja, ele desperta o nosso apetite. Por que será, né? Então, ele fala especificamente sobre isso dentro desse capítulo. E este capítulo traz a cor como código primário, secundário e terciário, suas relações e uma análise dos resultados dessas interferências de forma científica, dentro do fenômeno percepção humana. Apesar desta análise se dar em um primeiro momento de forma separada em cada capítulo,
O autor extrapola e demonstra que uma análise cromática não tem limites visíveis, ou seja, os códigos primário, secundário e terciário ocorrem de maneira simultânea e não exclusiva, interrelacionando-se na percepção cromática dos objetos. Então, eu vou trazer agora um pouquinho sobre essa experiência da cor. Em primeiro lugar, eu quero dizer que cada nome, termo, nomenclatura, o vocabulário dado a cada cor, ele tem um sentido primário etimológico. Então, eu vou dar para vocês agora esse sentido primário etimológico, de que raiz vem o nome da cor, Sendo que cores, tintas, não são a mesma coisa que cores, ondas físicas. Então, vai haver diferença, por exemplo, no preto. Preto vem da raiz latina pressus, que quer dizer apertado, denso. Negro não é cor, vem de niger. Então, preto é cor, negro não é cor. Negro vem de um fenômeno de estar negro, estar escuro. Vermelho vem do latim vermes, porque os homens extraíam o pigmento de vermes, molúsculos ou cochonilhas que eram avermelhadas. O laranja vem de narangue, que é do sânscrito indiano, nome da fruta laranja. Então, a laranja, ela significa a cor da casca laranja da fruta laranja. O amarelo vem de amarelos, amarus, que é latim hispânico, quer dizer amargo. Frutos amarelos são amargos em sua maioria. Então, esse é o sentido da cor. Verde vem de virides, também do latim, que quer dizer planta que cresce. Então, verde sempre vai nos remeter às plantas. Azul vem de iarde ou lauarde, que é uma palavra persa, quer dizer azul, lápis lazuli, ou seja, ele remete à cor da rocha, da pedra lápis lazuli. Violeta vem de viola, do latim, que é a flor, da flor roxo. O roxo vem de rússeos, que quer dizer vermelho escuro. Então, violeta vem de viola, que é da flor mesmo, violeta, e roxo vem de rússeos, que quer dizer vermelho escuro. Branco vem de blanc, do frâncico antigo, é da língua francesa antiga, e quer dizer claro, branco, brilhante. Substitui o albus, que quer dizer alvo. Então, esse é um pouco da etimologia da palavra de cada cor, que define, nomeia cada cor das cores principais. Bom, sobre as percepções das cores e a linguagem que elas representam, eu vou trazer que nós temos células específicas, os cones e os bastonetes. Então, a visão humana, ela é baseada na capacidade de ver bordas, distinguir contrastes entre áreas subjacentes. Se não existissem bordas, não seria possível diferenciar os objetos. As cores exercem efeito fisiológico, psicológico e agem sobre o sistema nervoso, elemento fundamental a qual o processo de comunicação acontece, interferindo nos sentidos, emoções e intelectos. Bom, nós temos apenas 3 cores que essas células, cones, bastonetes humanos reconhecem, que é o vermelho, o azul e o verde. Aí você me pergunta, como assim? Mas as cores primárias não são vermelho, azul e amarelo? Não. As cores que as nossas células, cones e bastonetes reconhecem são ondas
curtas e longas, que são vermelho, azul e verde. O amarelo, ele vai aparecer na nossa visão como um esmaecimento do vermelho misturando com o verde. É o contrário do que a gente está acostumado a fazer para formar a cor secundária verde, né? Então, as cores secundárias que nascem, que surgem dos esmaecimentos das cores que vibram na frente dos nossos olhos, das nossas células, é o amarelo, o magenta e o ciano, ou seja, amarelo, que seria o yellow, né, que a gente conhece nas tintas de computador, de impressoras. Então é o amarelo, o magenta, que seria um lilás mais claro, e o azul claro, ciano, e deles todos você vai culminar no branco. Bom, seguindo então agora para as nossas neurodicas de hoje, num oferecimento sempre da Universidade do Brincar. Vem aprender conosco em diferentes áreas: gestão pessoal, financeira, educação, brincadeiras e jogos, dicas da psicanálise, educação física, educação infantil, coach e neurociências. Se inscreva e tenha já o seu acesso imediato. Inscrição mensal de R$ 59,90 ou semestral com descontão. Acesse já www.universidadedobrincar.com.br. Também convido você a me seguir, a se inscrever no meu canal no YouTube, Humanidade Lúdica. Lá eu tenho vídeos sobre neurociência do brincar e sobre antropologia do brincar e do brinquedo. Assim como me acompanhe aqui nos podcasts, toda quarta e quinta, um novo episódio. Me siga no Instagram, Liana Pintutubello. Então, agora vamos às nossas neurodicas de hoje sobre cores. Vou convidá-lo neste momento a fechar os olhos e pensar numa cor que te atrai, que você tem grande atração, que lhe encanta, uma cor que lhe representa. Então, qual é a cor que lhe representa? A partir disso, escreva no papel, abra o olho e escreva no papel qual é a cor que veio para você enquanto estava com os olhos fechados. Porque agora eu vou descrever as principais cores e você vai ouvir. Quando chegar na sua cor, na cor que você se identifica, a cor que você mais gosta, você vai ver se tem alguma relação com você o que eu estou falando sobre cada cor. Mas, independente disso, cada cor vai emitir ondas que vão lhe provocar emoções, vão estimular áreas do seu cérebro e vão lhe motivar a ações específicas. Vamos lá então, a primeira cor, que é a cor vermelha. Neurodica número 1, cor vermelha. Sinceridade e atividade extremamente direta para expressar o que sente. É uma pessoa que gosta de chamar atenção e não gosta de passar despercebida. É entusiasta e está sempre aberta a novas aventuras e experiências. É uma pessoa que gosta de inovar e explorar por natureza. Tem uma vocação natural para liderança, gerida de forma apropriada, a ajudará a alcançar grandes resultados na sua vida. Ou seja, o uso dessa cor de forma apropriada pode te dar grandes resultados. A área do cérebro que é motivada, que é ativada pela cor vermelha, são as amígdalas do sistema límbico, que é o sistema das emoções, e o núcleo accumbens.
Então, a região do prazer, da emoção e da sexualidade. E outra coisa que é muito importante, todas as cores têm também uma característica terapêutica. Se eu estou meio down, se eu estou para baixo e coloco uma roupa vermelha, eu olho para o vermelho, isso me dá um up. Eu me sinto melhor, mais motivada. Me dopamina, né? Me dá um pouco mais de dopamina, estimula a minha região do cérebro que vai produzir dopamina, ou seja, são regiões dopaminérgicas. Então, se você por acaso escreveu no papel que era cor vermelha, veja se você se identifica com essas características. Pode também acontecer porque hoje você está precisando do vermelho, porque também acontece isso. Nosso corpo tem uma inteligência intuitiva. Muitas vezes você levanta pela manhã e resolve que vai botar a cor, vamos dizer que seja verde, e a verde com azul, ou verde com branco. E essas cores podem vir a equilibrar os seus chakras, que nós temos também campos energéticos, que são estudos muito específicos dos indianos e das culturas orientais, que usam inclusive como uma medicina alternativa, uma medicina oriental. Elas se utilizam também das cores para harmonizar e para equilibrar os chakras corporais. Bom, falando agora da cor laranja, nossa neurodica número 2, como será a pessoa que se atrai pelo laranja, ou o que ela vai sentir quando está presente da cor laranja? A pessoa divertida e agradável, com um coração gigante, que a torna muito emocional e sensível perante a vida. São pessoas bastante sensíveis, né? Esse estudo psicológico quer dizer. Tem um grande sentido de equidade e de justiça no trabalho e em ajudar os demais. Também pode ficar deprimida com situações que não consegue mudar, e é justamente aí onde reside o seu grande desafio. Lembre-se que, se deseja contribuir para a construção de um mundo melhor, o mais importante é, antes de tudo, que você esteja bem. A cor laranja estimula, né, ativa as áreas núcleo accumbens do cérebro, que é a área da recompensa, prazer e dinamismo. Lembrando que a cor laranja é um declínio na nuance do vermelho. Neurodica número 3, hoje de uma forma bem diferente, cor amarela. Então, a amarela está muito presente na pessoa investigadora. Por acaso é a cor que me atrai muito. Eu gosto muito do amarelo, tenho roupas em tons amarelos. Então, pessoa investigadora, inteligente, não necessariamente estudiosa, que pode aborrecer-se facilmente caso não encontre conversas interessantes ou possibilidades para desenvolver todo o seu potencial. É propensa a trabalhar até muito tarde, visto que tem a parte criativa do seu cérebro mais desenvolvida, o que faz com que sua mente permaneça ativa e gerando ideias, inclusive durante a noite. Pode ser uma pessoa muito divertida e perspicaz, mas ao mesmo tempo satírica e irônica. E é aí que reside o seu principal desafio: aprender a aceitar e tolerar as outras pessoas que não pensam como você. Área do cérebro ativada, ainda o núcleo accumbens, e ela transmite credibilidade. Eu me identifico bastante com essa narrativa porque realmente eu uso muito o amarelo, gosto bastante do amarelo e essas características me representam. Então é muito divertido a gente ouvir essas narrativas e ver como é que elas se enquadram no nosso dia a dia. Não quer dizer que de vez em quando eu
não use o vermelho. Tem dias que eu preciso do vermelho e acabo usando. E aí acabo me sentindo muito melhor. Bom, próxima neurodica, cor verde. Cor verde é uma pessoa que necessita marcar limites entre o que considera ser o seu espaço pessoal e o sítio onde chegam os outros e se desfruta da companhia de outras pessoas. Pode vir a aborrecer-se, sentir que estas ultrapassam os seus limites. É uma pessoa organizada que gosta de dedicar tempo a organizar os seus projetos e ideias. O seu principal desafio é compreender que um bom trabalho não depende necessariamente da quantidade de tempo que emprega nele e que se a isso se propor, poderá criar um grande equilíbrio onde a sua vida laboral não lhe roube tempo para o que deveria ser a sua vida pessoal. A área do cérebro ativada pelo verde é o pré-frontal, ou seja, o pré-frontal é a região da testa, a região das funções executivas, das decisões, do pensamento abstrato, criativo, respostas afetivas. Agora a cor azul, mas a cor azul clara. É uma pessoa com muita imaginação e uma grande habilidade para a comunicação. Estas características fazem de si uma excelente pessoa para narrar e escrever histórias e para expressar e defender as suas próprias ideias ou de outras pessoas. Acredita muito no poder da palavra e por este motivo detesta a mentira e perde de imediato toda a confiança em alguém que o engana. Um dos seus principais desafios é estabelecer limites saudáveis para a sua necessidade de comunicar, pois não é necessário que diga sempre tudo o que sabe, ainda para mais se o que sabe pode ser irritante para alguns ou até mesmo causar-lhe problemas a si próprio. A área do cérebro ativada ainda é o pré-frontal, sensação de relaxamento, frescor e higiene. E realmente o azul, se você precisa relaxar, se desestressar, use o azul claro, olhe para a cor azul, porque ela faz esse fenômeno de relaxamento. Inclusive existem técnicas terapêuticas chamadas cromoterapia através de cristais ou de luzes que surtem muito efeito. Já fui uma terapeuta nessa área e posso dizer que funciona sendo bem aplicado, certo? Vamos agora para a cor índigo. Se alguém não se deu conta, estamos falando do quê? Até agora falamos de cores do arco-íris, ou seja, são cores prismáticas, são cores que saem da separação do prisma a partir do branco, porque o branco se revela nas 7 cores do arco-íris. Então, a cor índigo, que é um azul mais escuro, é uma pessoa otimista, sensível e interessante e com um sexto sentido muito apurado. As suas primeiras impressões são sempre as mais acertadas. Então, a pessoa que gosta da cor índigo, ela precisa seguir a sua intuição, porque é a sua maior inteligência. As suas primeiras impressões são sempre as mais acertadas, como eu falei. Caracteriza-se pela sua postura de absolutamente se envolver em algo, como projetos, trabalhos, tarefas, relações, etc., ou ficar completamente de fora. E é justamente aí que reside o seu grande desafio.
desenvolver a perseverança, pois se bem que se envolve completamente em muitas atividades, acaba por perder o interesse por elas em pouco tempo, deixando-as abandonadas. Então, a pessoa de pensamento volúvel ou de interesse volúvel. Lembre-se que os seus grandes trunfos são o resultado da sua dedicação e o trabalho constante feito com amor. Área do cérebro ativado, pré-frontal, mais no sentido do poder, produtividade e sucesso. E a cor violeta, nossa próxima neurodica, vem ao encontro de pessoa sonhadora, inspirada e criativa. É a sua mente, ou seja, a sua mente é uma fábrica inesgotável de ideias geniais. É muito provável que seja talentosa em carreiras ligadas à moda, ao designer e às artes. Para si, é muito importante dar rédea solta à sua imaginação e, por este motivo, fica frustrada em trabalhos e atividades que não satisfaçam os seus desejos criativos. É provável que os outros não vejam o mundo de forma igual, ou seja, da forma que você vê. Mas essas diferenças não deveriam gerar problemas, e é aí que reside justamente o seu grande desafio: aprender a aceitar as diferenças e a sentir-se bem com os demais. A área do cérebro ativada é o frontal. Planejamento de ações, movimento, pensamento abstrato, calma e sensatez. Próxima neurodica colorida de hoje: preto. Não existe a cor preta, existe o pigmento preto, pois o preto é a total ausência de cor, né? Ou o negro é a total ausência de cor. Contrário à próxima e última cor, que é branco. O branco é luz. Claridade é o conjunto de todas as cores juntas. Vide o fenômeno prisma do arco-íris. É a dispersão da luz branca, dividindo-se em 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul índigo, violeta. Temos até um macete para isso: vermelho, lá vai violeta, para lembrar o gradiente dos tons corretamente, né? Então, por hoje é só. Estamos encerrando o nosso Neuróbicos de hoje. Espero que você tenha gostado. Se quiser saber mais, se aprofundar sobre a cor enquanto linguagem e comunicação, me peça ou no direct pelo meu Instagram, @lianapintotubelo. Eu lhe envio o PDF do livro, ou então, se quiser, pode ser também pelo meu Hotmail, lianatubelo@hotmail.com, que eu lhe envio esse PDF, que é um livro incrível. Aí você saberá com muito mais profundidade sobre os fenômenos físicos da cor, os neurocientíficos, os psicológicos, né? Diferentes áreas que ele aborda. Até amanhã, quinta-feira, com mais um Neuróbicos. E para você que assiste no fim de semana, em outros dias da semana, sempre na quarta e quinta, um novo episódio do podcast Neuróbicos. Beijos lúdicos!